Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E vamos lá, né? A corrente do bem não pode parar. A gente sabe que as coisas estão acontecendo. Eu tenho feito uma análise de muita coisa que nós já trouxemos aqui para o podcast. E eu tenho que concordar com uma coisa, né? Foi muita informação até agora. E é só o começo. Porque, como eu falo, as minhas percepções das coisas, quando as pessoas vêm aqui bater papo comigo, quando mandam um áudio, né? Até vamos ouvir um áudio hoje de novo de alguém que mandou para mim, compartilhando sua história. Então, tudo que nós já trouxemos para cá abrange muita coisa, desde a história da igreja, que falamos muito no começo do podcast, nos primeiros episódios, que você pode ir lá ver se você quiser saber um pouco mais da história. Mas depois de um tempo nós começamos a vir com percepções, as coisas que nós sentimos fazendo parte da corporação e como que podemos viver fora de lá. Nós já trouxemos muita coisa também para nos ajudar nisso. Tanto é que nós já falamos que uma das melhores maneiras, né, isso é o que a gente conseguiu identificar, uma das melhores maneiras da gente superar o mormonismo, às vezes você passou pouco tempo, muito que seja, mas às vezes ficou muita coisa na sua cabeça. Ficou uma pressão, uma coisa de saber, será que realmente eu larguei de uma tal barra de ferro? Será que eu vou fazer parte do inimigo agora? Vou cair nas mãos? Então isso, a gente sai muito com isso de lá, muitas pessoas. E nós vimos que a solução para isso é um projeto como esse podcast. Você vir até aqui e se identificar com essas coisas. Você procurar em outras pessoas histórias semelhantes, que é a verdadeira empatia. Então, ao sair da corporação, você encontra pessoas que passaram por coisas semelhantes da sua, isso ajuda muito. Isso está comprovado. Desde o começo do projeto podcast até agora, a gente vê que as pessoas encontram suporte nesse tipo de trabalho. E é para isso que a gente está aqui. Eu falei, né, que no começo do podcast, acho que eu criei o podcast para mim mesmo, para eu poder desabafar, falar algumas coisas sobre as minhas percepções da saída, né, da corporação. Mas eu fui vendo que foi aumentando a corrente, as pessoas vindo ver através das plataformas de podcast, que são muito mais ouvidas até do que o YouTube. Até espero que o YouTube ainda chegue no patamar dos ouvintes, né, da quantidade de players das outras plataformas como Spotify, Google Podcast, mas a gente chega lá. É que no YouTube a gente consegue compartilhar comentários e reações, isso é muito legal. Mas o projeto ele foi se estendendo para muita coisa. A gente foi entendendo quantas pessoas querem compartilhar suas ideias, suas histórias, ou ao menos colocar um comentário e falar assim, olha que bacana, passei por algo assim, senti a mesma coisa assim, e foi tal, e você vai se encontrando. Então o podcast aqui ele vai tendo uma roupagem nova. Cada vez que a gente vai passando por uma fase de amadurecer o projeto, e isso é muito legal. Hoje, por exemplo, a gente está realmente nessa fase de querer que as pessoas se encontrem aqui. Então, se você está ouvindo, acompanha sempre o podcast, continue. Pegue o link do podcast aonde você estiver ouvindo, em qualquer plataforma de podcast ou no YouTube. Compartilhe com alguém lá no WhatsApp, põe em grupos, fala, pessoal, olha esse cara aqui, olha o que ele fala. É isso, a gente tem que começar a mostrar para as pessoas que as coisas estão aí para serem ouvidas. Além de história da igreja, né, que muitos colegas aqui no YouTube fazem esse trabalho, nós temos também a percepção de quem passou muito tempo lá. E é isso que a gente traz aqui. E é isso. Nós já tivemos assim, bate-papos maravilhosos com pessoas fantásticas que já trouxemos para cá, áudios de pessoas que mandam. E fora as percepções que eu tenho de muita coisa para trazer para cá. Não é brincadeira quando eu falo que aqui é uma locomotiva em alta velocidade sem parada. Eu falei uma vez, né, que me perguntaram, mas quando que você vai parar? E a resposta é simplesmente nunca. Não tem pretensão de parar, porque como eu sempre falei, né, eu não comecei algo nunca na vida para poder já pensar em parar, né? Então não, na verdade a gente tem que fazer e fazer e fazer. E esse projeto é o projeto que está dando certo e ajudando muita gente. Então, fique aqui com a gente sempre nessa corrente de podcast do Mormon Uma Ova. E vamos lá, né? Como não pode parar, estamos aí com
Vamos trazer mais um áudio para a gente comentar, tá? Uma pessoa através do WhatsApp oficial do podcast Uma Ova, que eu já deixei na descrição vários episódios no YouTube. Volto a falar, se você está ouvindo no Spotify ou no Google Podcast ou qualquer outra plataforma, vem até esse episódio no YouTube que você está ouvindo, que na descrição eu vou deixar novamente o link para você clicar, vai direto para o WhatsApp do podcast. Aqui onde você consegue mandar o seu áudio de aproximadamente 2 minutos, pode passar um pouquinho, comece falando o seu nome, de onde você é. E fale seu relato, como é que foi sair da corporação, põe para fora. As pessoas às vezes falam, como é que eu posso falar, como é que eu posso desabafar, tá tudo preso aqui dentro. Use esse canal para isso. Tá ok? E é isso, vai lá. E vou aguardar ansioso o seu áudio para a gente trazer aqui pro podcast. E hoje nós vamos ouvir mais um áudio bem bacana, tá? Vamos ouvir juntos aqui, eu vou ouvir com vocês novamente e a gente vai fazer o comentário depois. Eu queria que vocês prestassem atenção como é bacana quando a pessoa ela põe algum aspecto para fora do que ela quer falar a respeito disso. Pô, saí da corporação ou estava lá e aconteceu isso, é muito rico. Lembre-se que eu falei que a gente pode se encontrar no comentário de alguém, tá? Então vamos lá. Vamos rodar? Então pode colocar aí para a gente ouvir. Olá, Paulo. Olá, pessoal. Me chamo Milton, sou daqui de Salvador. Parabéns por esse podcast, que para mim é um trabalho de utilidade pública. Fui batizado na corporação em 89, tive alguns chamados, principalmente na secretaria. Em 92 fui para a missão, retornando no tempo normal. 94 fiquei até uma semana a mais. E para ir para essa missão eu pedi demissão de um trabalho bom que eu tinha. Paguei 80% da missão. Depois, retornando da missão, depois de alguns anos, algumas provações, consegui me casar com os moldes da seita, né? Casei, tenho 2 filhas, minha esposa continua frequentando com as meninas. E nesse decorrer do tempo, eu observava alguns comportamentos estranhos. Aí eu comecei a pesquisar, notando que tais comportamentos não eram condizentes a uma religião que se diz cristã, né? Aí eu comecei a pesquisar, fui descobrindo que o livro de Mórmon não tinha nenhuma comprovação científica. Primeira visão não houve, tanto que quem pesquisava vê que foi modificada várias vezes. Via também que não havia profecias nenhuma, eram mais adequação de época, né? Conforme a época ia, as leis do país que a seita atua ia mudando, eles também buscam mudar, né? Se adequar ao tempo para não perder seus membros. Então, nesse decorrer das minhas pesquisas, eu fui a cada dia ficando com uma espécie de melancolia, né? Que pode-se dizer que é depressão no grau leve. Chegou um tempo que eu fiquei até caminhando nas ruas e meditando como eu pude ser enganado assim, né? Então é bom que as pessoas pesquisem e olhem bem para não ficar sendo enganado por muito tempo. Um abraço a todos. Obrigado por enviar esse áudio, é muito importante o que você colocou. Milton, mais uma vez, agradeço muito, tá? A sua disponibilidade de contar um pouco a sua história. Mas vamos lá, né? O que você falou é muito importante. Já começou falando que você se batizou no mesmo ano que eu, em 89, né? Porque eu me batizei com 8 anos, né? Já estava vindo, então, quando eu fiz 8 anos era em 89. E me batizei, né? Assim que fiz a idade. E a vida sua, pelo que você disse na igreja, você fez os moldes todos, né? Você foi para a missão, ficou até uma semana a mais, se não me engano, foi o que você falou. Casou os moldes da corporação, que você também disse. E geralmente a gente vai indo nesse caminho, até que a gente começa a confrontar alguma coisa. Você percebeu que para você é como muitas das vezes acontece com outras pessoas, quando a gente começa a confrontar informações. É o que a gente não faz.
Aí, na igreja é o seguinte, né? Se você consegue, de certa forma, querer começar a questionar algo apenas para colocar em xeque ou à prova, você já é o diferente. Porque não é comum fazer isso lá. Não é comum você ser um questionador. Tanto é que tem várias citações, aulas que a gente vê nos manuais e tralalá, falando, pô, que, entre aspas, né? Falando que não é bom você questionar nada da igreja. E a gente volta, né? Agora com a visão que a gente tem, a gente volta naquele pensamento, poxa, se é uma coisa tão verdadeira, por que não pode ser questionada? Porque se é verdadeira, não vai ser quebrada essa verdade por nada. Aí você foi, pesquisou, acabou vendo sobre o livro de Mórmon. Você vê como é que é as coisas, né? Você foi, tal como todo mundo, pesquisou e também viu por você mesmo que não tem comprovação. E o interessante é que as pessoas passam tanto pano, quem está lá dentro da igreja, sobre isso, que não, mas não é verdade, não, é que mudou, você que não entende, nunca descobriram ainda. Não, já viram muita coisa. Já viram muita coisa. Para simplesmente você chegar e falar, não, mas é que não viram ainda. Pô, olha só as coisas que já foram descobertas. E é isso, não tem embasamento científico. Pronto. Agora todo mundo fala, se você acredita na ciência, você não acredita em Deus, não tem nada a ver. Poxa, até pessoas, eu estava conversando com uma pessoa esses dias que falou assim, pô, mas a ciência, a pessoa acredita muito em Deus, né? Ela falou, a ciência foi criada por Deus, então a gente tem que levar em consideração tudo que a ciência fala também. Vocês entendem? Mas aí fica aquele negócio, né? Os passapanistas na igreja é uma quantidade muito grande. E é isso, você tem que se contentar com isso, com as passadas de pano se você convive perto dessas pessoas. Mas tranquilo, né? Eu já falei que eu fazia isso também. Pronto. Mas agora é o seguinte, né? Você descobriu realmente sobre isso, sobre o livro de Mórmon, acabou estudando, acredito eu, mais sobre a história da igreja, cai lá na história de Joseph Smith, você acabou vendo que realmente, como você falou, né, a primeira visão nunca aconteceu, mas o que aconteceu, sim, foi relato de várias versões de uma coisa que nunca aconteceu. E é isso. Vendo todo o caráter desde o fundador da igreja, não tem como você chegar, depois de confrontar algumas coisas, e querer passar tanto pano. Não dá. Por isso que eu falo, né? Pesquisar a história da igreja é um caminho sem volta. Até quando você pesquisa e tenta forçar ir para a igreja, dentro de você algo não faz mais sentido. E é isso. Fico muito triste porque questionar na igreja não é comum. A gente vive num mundo que as coisas são descobertas, percepções são sentidas. Quando você coloca a prova, você tem que questionar. E o crescimento do ser humano já o pede para isso, para fazer isso. Olha, questione, porque com isso você aprende e cresce. E você vive, né? Quem viveu, por exemplo, que nem eu, 40 anos dentro de uma corporação como a Igreja Mórmon, onde você é julgado se você questiona. Eu já falei aqui vários episódios, quantas vezes levanta a mão ali, pô, surgiu aquela dúvida que realmente não tem resposta, né? Você sente. Eu lembro várias vezes que eu estava em aula de instituto ou seminário, por exemplo, aí falando lá a história, peraí, será que realmente aconteceu? Você fica dentro de você. Aí você já levanta aquela mão, começa a fazer uma pergunta, opa, mas isso aí, você está questionando o profeta, pronto, acabou. Já corta você, aí você já, opa, tá bom, não vou questionar nada. E conduz você em um caminho sem questionar nada. E isso impede crescimento. Nós temos que concordar aqui que impede o crescimento quando você deixa de questionar as coisas. Então, Milton, obrigado por ter enviado seu relato, porque é muito importante o que você falou. Nós vimos aí sua trajetória como membro até, você foi muito tempo na igreja, fez tudo o que a igreja pediu, a ponto de algum momento você falou, poxa, eu preciso questionar. E você fez. É isso. Fica também um alerta para quem está aí com a recomendaçãozinha no bolso ouvindo a gente. Você é bem-vindo aqui. Pode ficar à vontade, comente aqui o que você quiser nos comentários quando eu fizer a postagem no YouTube, ouça nas plataformas de podcast. Fica tranquilo, você que é membro. Mas tem uma possibilidade, caso você queira, de começar a questionar algumas coisas. Não fica sempre mergulhado em coisas que te colocam. Lembra que a gente falou? Coisas enlatadas já são processadas e são entregues para você na igreja. Então você abre aquela latinha e consome aquilo lá, porque já está pronta do jeito que queriam te entregar. Mas e o questionamento de algo? Isso aí às vezes acontece. Para pensar, você está numa igreja que se você
pegar algum lugar que questiona um pouco a história. Você não pode levar, por exemplo, isso para uma aula. Às vezes você vai levar para um líder, vai falar que você está entrando em apostasia. Então você não consegue, de nenhuma forma, demonstrar que você quer saber um pouco mais. E se você faz isso, volta a falar, você é o diferente. Sabe o diferentão? Que esse cara é muito diferente, olha lá, tá questionando, tá indo contra o profeta, porque você não pode questionar. Já não parte lá desde o Oaks, que ele falou, pesquisar a história da igreja não é a melhor forma de você saber sobre ela? É isso. Então nem pesquisa nada. É uma igreja que você deve consumir os enlatados prontos para você. E é isso. E você tem que estar feliz ali com o que já te colocam para você consumir. Então, Milton, obrigado por ter enviado sua história. Eu acho que foi bem legal o que foi falado aqui hoje. E volto a falar, se você é um membro da igreja e está ouvindo aqui, sinta-se à vontade, mas lembre-se que você tem o poder de questionar, só não te deixam fazer isso. Por 40 anos eu não quis questionar como eu deveria. Até queria fazer coisas, mas já cortava, apostasia. Lembre-se, tudo que eles jogam para você quando você está questionando e falam, é apostasia, lembre-se, isso aí é para cortar o seu crescimento. É para você não deixar você colocar à prova algo que tem sim o que ser questionado. É isso, pronto. Só uma igreja, uma igreja que já fala que tem alguém, um homem que fez mais pela humanidade, só está abaixo de Jesus Cristo, que já colocam Joseph Smith nesse patamar, está lá no livro de Mormon escrito. Será que você já não deveria questionar? Questiona um pouquinho, vai descobrir um pouco a índole desse homem Joseph Smith, vai saber como foi a vida dele. Você os cristãos, acredita em Cristo, ok, tem muita gente e tal, então vai lá, tenta ver, se você tem sobre a história de Cristo, como que ele foi, como que ele agia, exemplos que ele deu. Olha a história de Joseph Smith, mas sem ser só o enlatado que jogam para você lá. Garanto para você que você vai descobrir muitas coisas que é para o seu crescimento. Para pensar, se tem algo que pode te abrir os olhos, você não ia querer? Não quero ficar... Não, você não vai pensar assim. Não devemos querer isso. Devemos querer mais. Coloque em prova as coisas. Eu descobri por muito tempo, por águas amargas, que questionar é sempre a melhor forma da gente crescer em algum lugar. Seja para sair, seja para ficar, seja para aceitar, seja para não aceitar, mas questionar é o começo de tudo. Questione. Foi muito difícil para mim passar 40 anos me bloqueando sempre o pessoal lá, não questiona. Até quando eu me permiti. Então permita-se. Você vai conseguir. E pode vir aqui contar pra gente. Se você é um membro com a recomendação no bolso e está começando a pesquisar, fica à vontade. Tem pessoas que te entendem, passaram o mesmo que você. Vem aqui nos comentários, quando você vê pelo YouTube esse podcast, comenta, fala, eu comecei a pesquisar porque eu ouvi vocês incentivando, o comentário do pessoal, bate-papo que já teve aqui no podcast, ou o que for, uma palavra que você ouviu, comenta com a gente pra gente ver que existe mudança sim. E você tem onde encontrar pessoas que te entendam. Ok? Então tá bom. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.